tudo que preparei para o santuário. 3.000 talentos de ouro, do ouro de Ofir, e 7.000 talentos de prata purificada, para cobrir as paredes das casas, ouro para os objetos de ouro e prata para os de prata, e para toda a obra de mão dos artífices. Quem, pois, está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? Escute. Então, os chefes das famílias, os príncipes das tribos de Israel, os capitães de 1.000 e os de 100, e até intendentes sobre as empresas do rei, voluntariamente contribuíram e deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro. Diga glória a Deus. 10.000 daricos, 10.000 talentos de prata, 18.000 talentos de bronze e 100.000 talentos de ferro. Os que possuem a pedra preciosa as trouxeram para o tesouro da casa do Senhor, e o cargo a cargo de Jeer, o gersonita. O povo se alegrou com tudo o que fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Dê uma salva de palmas. Glória a Deus, aleluia. Você lendo esse texto, você vai falar, mas Davi era cercado de herdeiros, filho de fazendeiros, filho de dono de bancos, filho de milionários. Porque tem um pregador, ele calculou a oferta que foi dada aqui, deu mais ou menos em dólares, deu mais ou menos 200 milhões de dólares. Quem tem 200 milhões? Não vou pedir não, só para ter motivo para agradecer a Deus. 200 milhões de dólares. Pastor Charles, o que o senhor faria com 200 milhões de dólares? 200 milhões. Muita coisa boa. 200 milhões de dólares, irmãos, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Agora, quem deu essa oferta? Quem que deu essa oferta? E são aquelas pessoas que você leu, que eram endividados, pessoas que não prestavam, os miseráveis. Essas pessoas que não tinham nada, essas pessoas que não havia lugar na sociedade, pessoas miseráveis, que viviam debaixo de maldições, dívida e dívidas, mas tomaram uma atitude, seguiram uma pessoa que tem um som, e esse unção que estava na vida dessa pessoa, mudou o rumo das vidas deles, e nunca mais foram lembrados na Bíblia como endividados, como pessoas em dificuldade, mas sempre foram lembrados na Bíblia como os valentes de Davi. Dá uma salva de palma. Valente de Davi. Valente de Davi. Olha para a pessoa que está ao seu lado, profetiza, diga assim, ó, a maneira que você entrou na história não é a mesma maneira que vai ser lembrado. A maneira que você entrou nessa igreja não é a mesma maneira que vai ser lembrado. Agora dá uma forte salva de palmas para o teu Deus. Aleluia, glória a Deus, em pé. Tem que dar uma salva de palmas. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o nome do Todo-Poderoso. Irmãos, já estou chegando ao fim da minha mensagem. Pode tomar os assentos. Quem quer me ouvir mais 2 minutinhos aqui? Glória a Deus.
Eu andei 10 estados aqui no Brasil pregando. Andei aqui. E o Brasil, por ser um país democrático, as pessoas não têm medo de falar mal até dos homens de Deus. Até de criticar os homens de Deus. Perceba uma coisa aqui. O homem de Deus pode ser falho. Mas não compete a você de julgá-lo. Não compete a você de criticá-lo. Porque Deus não deixa. Amém? Então você tem que ter muita cautela antes de falar qualquer coisa contra o homem de Deus. Quem diz que o homem de Deus, homem com unção, não comete erros? Davi cometeu o erro. Davi foi morar no país dos filisteus. Diga misericórdia. Ele chegou lá com o rei Aquis. O rei chamou ele para lutar contra Israel. E Davi aceitou de lutar contra Israel. Diga misericórdia. Davi convocou os homens dele, 600 pessoas. Foram lá para lutar. E os príncipes dos filisteus não deixaram. Aí, na volta, ele morava numa cidade que deram para ele, Ziklag. Os amalecitas foram lá. Deus suscitou os amalecitas para saquear a cidade, incendiaram a cidade, levaram cativos as mulheres, os filhos e tudo que tinha. A Bíblia diz que Davi e toda a equipe dele choraram até perder as forças. Diga comigo, os heróis também? Choram. Davi chorou. E o povo falou, dessa vez você vai morrer. O mesmo povo que seguiu ele lá na caverna, estava com pedras na mão. Nós vamos apedrejar você, porque você que trouxe desgraça. Mas Davi não levantou a cabeça a falar, o que vocês estão falando? Eu estava lá na caverna, eu chamei vocês, seus caloteiros, miseráveis. Quem são as famílias de você lá em Israel? Eu sou herói em Israel, meu nome está na biblioteca, mas o nome de você está onde? No SPC, na Serasa. Davi não falou isso, não. Davi não falou isso. A Bíblia diz, Davi fortaleceu-se no seu Senhor. No seu Senhor. Aí depois, ele consultou a Deus, Deus falou, vai atrás. Ele levantou, pegou, subiu no cavalo, pegou a espada dele, ele falou, quem quiser vir, que venha, quem não quiser, que fique. A Bíblia diz que eles correram 600 pessoas, quando chegaram no ribeiro, 200 cansaram. Ele foi com quantas pessoas? 600 menos 200 dá quanto? Quantas pessoas foram lá na caverna quando ele estava lá? Quando ele chegou, lutou contra os amalecitas, a Bíblia diz assim, ó, a Bíblia diz que ele incendiou, matou todo mundo, menos 400 jovens que escaparam. Sempre o número 400. Irmãos, eu quero deixar um recado para você. Nós estamos no tempo do fim, no fim dos tempos. Agora, tem muitos vão se levantar. Muitos vão querer na sangue binote. Na sangue binote? Muitos vão se levantar para querer enganar muitas pessoas. Irmãos, vou pedir para vocês, por favor, por favor, sigam o anjo que Deus colocou na frente de vocês. As pessoas que seguiram Saul morreram com ele na guerra e foram esquecidos na história. Mas quem andou com Davi entrou na história como endividado, mas é lembrado como valente de Davi. Eu estava orando, irmãos. Essa igreja
daqui vai sair muitas pessoas importantes. Vão mudar a história não só dessa cidade, mas de todo o Brasil. Pessoas fortes financeiramente, pessoas fortes, pessoas poderosas vão sair daqui. Mas você só se torna uma pessoa poderosa quando você tem um modelo a seguir. Quando você tem um líder em quem você se espelha. Sabe quem que não tem líder? É rebelde. Quem que não segue um líder? É um rebelde, irmãos. Porque hoje em dia existem muitos meio que sedeques. Não tem pai nem mãe, mas prega que é uma beleza. Ele não tem pai, não tem um líder. Todo líder tem que ser liderado também. Jesus, ele veio aqui como o maior líder, mas nunca falou de si próprio. Sempre falava. Siga o teu líder. Acredita no som que está na vida dele. Você vai deixar de ser chamado endividado para ser chamado valente de Davi. Eu estava orando, Deus me deu. Deus me deu uma orientação para orar. Eu vou orar para 400 pessoas. Quantas? 400 pessoas que vão ser lembradas nesta igreja, nessa cidade, como os valentes de Davi. Esse aqui é um chifre de cordeiro. Esse aqui é um chifre de cordeiro. Davi foi ungido com quê? Com azeite de dendê? O que o Samuel trouxe? Um chifre. Chifre é símbolo de poder. Chifre é símbolo de força. Eu vou ungir 400 pessoas. Essas 400 pessoas que vão ungir, pastor Charles, a partir de hoje, o Senhor vai ver o que Deus vai fazer na vida dessas pessoas. Quando a gente se encontrar no Congo, porque hoje a gente vai se acertar da viagem. Para quem não sabe, mês passado nós tivemos um grande trabalho lá no Congo. Nós levamos mais de 9 pastores brasileiros. Inclusive o pastor Takayama, da Assembleia de Deus, ele esteve comigo lá no Congo, pregando na minha igreja. Agora nós vamos fechar com o pastor Charles, para ele também abençoar o nosso país. Se eu fosse você, dava uma salva de palmas. Irmãos, eu creio na unção que está na vida dele. Eu quero que meu povo aproveite dessa unção também. E junto nós vamos deixar de ser países miseráveis para ser chamado terra onde mana leite e mel. Teve um relatório da ONU, só para encerrar, teve um relatório da ONU que falou que a pobreza vai começar a diminuir na África a partir do ano 2140. Diga misericórdia. Você vê que essas pessoas, eles não têm espírito de Deus. Agora, com que espírito que eles profetizam? Você vê que o diabo profetiza, condena toda uma geração. Mas o que é que nós fazemos da unção que recebemos? Davi, com a unção que ele recebeu, ele mudou a geração, toda uma geração. E a unção que você vai receber hoje é para mudar uma geração. Eu vou orar para você, para 400 pessoas. Como é que eu vou escolher essas 400 pessoas? Não vou orar para 401 pessoa, não. Nem 399, não. Porque é uma orientação que Deus me deu. 400 pessoas. Na África, eu vou te dar um conselho. Eu vi o pastor bater nessa tecla. Na África, ninguém visita um homem de Deus de mãos vazias. Nunca peça oração com o homem de Deus de mão vazia.